Alô, queridos! Estamos estudando a geometria das moléculas. As moléculas tão pequeninhas, elas têm uma estrutura molecular que lhes dá uma geometria bem determinada, que vai acarretar nas propriedades da substância na hora de ser analisada. Inúmeros problemas, inúmeros fenômenos que nós conhecemos, vamos entender através da geometria de suas moléculas. Vimos na aula passada que a água era de forma angular. O oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio, todos no mesmo grupo da tabela periódica, apresentam uma geometria que é um ângulo. Então as moléculas e as substâncias formadas por essas moléculas terão determinadas características. Como será a famosíssima amônia? A amônia, que é chamada também de gás amoníaco. Amônia, NH3, aonde surge o nitrogênio. E a partir da amônia, nós teremos inúmeros compostos que trarão consigo a geometria original da molécula da amônia, NH3. Estamos vendo que alguns elementos, como por exemplo o nitrogênio, o fósforo, lembra do latim fósforum? Fósforum era com pH. Então, o nosso fósforo não é com P, né, o professor Totti? O nosso fósforo é com F, mas para os antigos alquimistas era com P de fósforo pH. Muito bem, o nitrogênio, o fósforo e o arsênio, que são do grupo 15 da tabela periódica, que se dá a eles o nome de família do nitrogênio. Alguns elementos formam moléculas que têm a mesma geometria no espaço. No espaço, as moléculas que têm nitrogênio mais 3 outros átomos iguais será de uma certa geometria, que vai ser acompanhado pelo fósforo e pelo arsênio. Então, comecemos da forma tradicional, interpretando o seu elemento central, nitrogênio, que apresentando 7 elétrons, de acordo com Pauling, distribuindo os elétrons de acordo com a energia crescente, fica 1s2, 2s2, 2p3. Os elétrons, eles são de local definido? Não, são de locais indefinidos. Nós não podemos saber a posição exata. Então, através de estudos matemáticos, chegou-se à conclusão que podemos pensar em probabilidade de localização. E a probabilidade de encontrarmos esses 2 elétrons será num orbital esférico. Por isso, a letra S, que lembra o orbital, a probabilidade de ser encontrada, probabilidade esférica. Nesta esfera da primeira camada, podemos encontrar 2 elétrons. Então, de acordo com Pauli, esses 2 elétrons que estarão morando juntos, eles estarão juntos com uma condição, de que, se eletricamente eles não se gostam, porque têm cargas iguais, negativas se repelem, terão que ter spins contrários. Um, digamos, na esfera vai para frente de frente, seria esse que está voltado para cima. E o outro tem que ter um movimento exatamente contrário. Se o primeiro é anti-horário, o segundo tem que ser um sentido horário, para que, ao se movimentarem sobre si de forma contrária, sejam atraídos magneticamente. Então, de acordo com Pauli, há possibilidade de haver 2 elétrons, desde que tenham spins contrários. No
orbital também esférico da segunda camada, uma camada envolvente, teremos também a possibilidade de encontrarmos 2 elétrons. Agora vem a parte interessante que o nitrogênio vai nos apresentar. Nós temos 3 elétrons no subnível P. O subnível P é um subnível que apresenta um outro formato de região. Se a primeira região era a região esférica, de raios maiores, na medida em que a camada avança, os elétrons que estarão em subnível P estarão em regiões que têm excentricidade. Não são mais esféricos, são excêntricos, que lembra o formato de um 8. 8 não, no formato de um alter para a esquerda e para a direita. Nesses 2 locais, nesses 3 locais, nós teremos 3 elétrons. E de acordo com Hund, terá que ser 1 em cada orbital. Para que não se atraiam, tem que ter mesmo orbital. Então, isso é traduzido naquele desenho que nós temos feito ultimamente. Uma imaginação extremamente fértil, mas baseada em conceitos matemáticos de resultados da equação de Schrödinger, sendo atribuído os formatos. Com os números quânticos do elétron alimentando a equação de Schrödinger, sai um resultado. Os 2 primeiros elétrons estarão num orbital esférico. Esse círculo preto que está aqui não é uma circunferência, é uma situação esférica, portanto é abrangente. O elétron, na verdade, ele vibra, ele é uma onda que vibra em torno do núcleo. E a probabilidade maior de encontrá-los é nessa esfera. Aí temos 2 elétrons representados. Os 2 próximos elétrons estão representados aqui, numa esfera também S, abrangendo a esfera anterior. E os 3 elétrons que nos interessam demais estão em orbitais diferentes do S. O orbital chamado de P, ele tem a forma de um alter, porque o elétron vibra tanto à direita quanto à esquerda, e a região de maior probabilidade passa a ser a superfície desse alter da direita e do alter da esquerda. Posso dizer então que no subnível P, no orbital atômico P, eu tenho um elétron. No eixo do X, terei um elétron no orbital P do eixo do Y e terei um elétron no orbital P do eixo do Z. Tenho aqui então uma tentativa de visualização do que eu estou falando. O átomo de nitrogênio apresenta um núcleo que está no entroncamento dos 3 eixos ortogonais, tendo a primeira esfera, a segunda esfera, e perfurando a esfera, nós temos o eixo do X, para lá e para cá, o eixo do Y para cima e para baixo, e o eixo do Z para frente e para trás. A quem interessa esse átomo? A esse átomo interessam esses 3 átomos de hidrogênio. Os hidrogênios apresentam o número atômico 1, apenas um elétron no orbital esférico que ele possui. E nesse orbital esférico, em torno do núcleo, há a probabilidade de encontrar um elétron que, como vai acabar se unindo, por exemplo, a esse elétron do eixo Y, terá que ter spin contrário. Porque o spin tem que favorecer querer se aproximar. Porque se tivessem spins iguais, eles acabariam se repelindo. Para que haja aquela
aquele namoro, aquele noivado, aquele casamento que nós temos falado, a atração do núcleo desse átomo de nitrogênio é pelos seus elétrons e pelo elétron do hidrogênio que está aqui ao lado. Então, o resultado da primeira olhada interessada é a aproximação. Esse vai se aproximar, por exemplo, para se acasalar, digamos assim, com o elétron do eixo do Y. Um segundo átomo de hidrogênio vai, da mesma forma, se aproximar e vai se acasalar, vai fazer interpenetração, vai fazer overlap no eixo do X. E o terceiro hidrogênio vai repetir a história no eixo do Z. Então, fazendo uma comparação, a qual peço desculpa sem querer ofender suscetibilidades, mas a história é mais ou menos essa. O átomo de nitrogênio está incompleto, porque tem 3 elétrons desemparelhados. Aí vem o átomo de hidrogênio e vai fazer, como nós sabemos, overlap. Vai ser a tampa da caneta na situação horizontal. Um segundo hidrogênio virá e vai complementar o elétron desemparelhado do eixo vertical. Vai se interpenetrar no eixo do Y. E, finalmente, esse terceiro hidrogênio vai se aproximar e vai complementar esse elétron do eixo do Z, que está rebatido na lousa, mas que aqui está de forma perpendicular. O terceiro hidrogênio vem e se acomoda aqui. Então, esta é uma visualização da molécula de NH3, que chamamos de amônia ou também gás amoníaco.